A saúde ambiental é a parte da saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições ambientais que podem exercer alguma influência sobre a saúde e o bem-estar do ser humano. Ações preventivas são planejadas tendo em vista eliminar fatores de risco, como a existência de contaminantes ambientais na água, no ar ou no solo, e a ocorrência de desastres naturais e de doenças. Diversas tecnologias ambientais auxiliam no trabalho de identificação, tratamento e prevenção dos problemas ambientais. Nisso, a gente tem para remediar alguns problemas de saúde as tecnologias de controle da poluição. Uma dessas tecnologias é chamada de filtros de manga, que podem ser usados em diversos ramos industriais. São indicados, por exemplo, para reter poeiras de farinhas, fumaça preta da queima de combustíveis fósseis, fumaça de reações químicas, pó de papel e pó de cimento. Por meio da filtração mecânica, micropoluentes sólidos são separados dos gases. O pó é retido e descartado corretamente. O ar filtrado é devolvido para a atmosfera. Então, olha aqui como é que acontece. Aqui tem uma indústria, ou está acontecendo um processo industrial, e aí tem a queima de algum componente que libera fumaça. E aí tem um sistema de exaustão e despoeiramento, que suga essa poeira para não ser liberada na atmosfera. E aí o gás, ele é sugado nesse sistema de exaustão. E como é um ar de alguma queima, uma fumaça de alguma queima, ele está poluído. E aí ele vai ser, né, absorvido aqui pelo sistema de exaustão, passado por um tubo onde tem ar e pó, e aí vai passar por um sistema de mangas, que aí tem os elementos filtrantes, o sistema de limpeza das mangas e a descarga de pó, com a válvula rotativa. Que aí a fumaça que entra por aqui, ó, passa por aqui, entra aqui, se espalha aqui, passando por esses elementos filtrantes. Todo pó que tem na fumaça, ele cai e todo o ar, como é mais leve, sobe. E aí o pó cai nessa descarga de pó, o ar vem aqui para cima, para o sistema de limpeza de mangas, passa pelo tubo, passa pelo exaustor, que vai fazer uma limpeza final do ar e descarta o ar filtrado na atmosfera. É uma forma tecnológica de limpar o ar de indústrias. Os níveis de poluição do ar são medidos pela quantificação das principais substâncias poluentes. Parâmetros como a quantidade de partículas totais em suspensão de fumaça, de partículas inaláveis, de monóxido e dióxido de carbono, são indicadores ambientais da qualidade do ar. O emprego de tecnologias de despoluição resulta na melhora dos indicadores ambientais. Então, utiliza essa tecnologia de despoluição porque o nosso ar, ele é muito poluído e a gente não percebe, mas a gente respira um ar poluído por conta dos carburadores de moto, carburadores de carro e por aí vai. Um exemplo do início da pandemia, quando poucas pessoas podiam sair, apenas os serviços essenciais. Por exemplo, em São Paulo saiu uma notícia na época de que a qualidade do ar tinha melhorado em 70%, mais de 70%, porque tinha pouco tráfego de carros, de motos e de ônibus, o que estava fazendo com que o ar se tornasse mais limpo. Mas aí já voltou o ar a ser poluído novamente após o tráfego de carros e motos e ônibus novamente. A lavagem do solo é uma técnica, outro tipo de técnica para limpeza, é a lavagem do solo, que é uma técnica de remediação feita com aditivos preparados para remover os contaminantes. Os métodos tradicionais envolvem elevados gastos de água. Contudo, um engenheiro químico brasileiro criou um sistema mais econômico e sustentável.
Ele desenvolveu um desengraxante natural feito a partir do óleo da casca da laranja, um resíduo da indústria de produção do suco da fruta. O solo contaminado com petróleo e derivados, óleos vegetais ou gorduras animais é escavado e colocado em um equipamento instalado dentro de um caminhão. A passagem pela máquina remove os poluentes. O processo não gera resíduos contaminantes e, no final, o solo limpo pode ser devolvido ao local onde foi retirado. Outro processo, chamado de origem australiana, de descontaminação da água, passou a ser empregado por uma empresa brasileira e tem sido aplicado no país na tentativa de solucionar problemas como esses. Uma placa de cera contendo nanominerais é inserida no corpo d'água poluído. Os materiais da placa estimulam o desenvolvimento e a reprodução de bactérias benéficas que ajudam na limpeza da água. O consumo de materiais orgânicos e inorgânicos é acelerado, eliminando fontes de nutrientes das bactérias prejudiciais que acabam morrendo. A grande vantagem é que não há geração de resíduos nem risco de desequilíbrios ambientais, pois não são introduzidos micro-organismos no ambiente. Então é colocada essa placa dentro da água poluída, tipo dentro de um rio poluído, e em todo lugar onde tem alguma poluição, tem tantos seres vivos que ajudam a acabar com a poluição, como tem os seres vivos que auxiliam para que polua cada vez mais. Essa placa, ela faz com que libere minerais que faça com que a multiplicação seja favorável apenas para os organismos que fazem bem àquele ambiente, que vão fazer com que aquele ambiente se torne menos poluído. Enquanto que torna o ambiente mais poluído, vão acabar morrendo porque o alimento vai ficar escasso. O desmatamento é um problema ambiental que promove destruição de hábitats, fragilização dos ecossistemas, agravamento do aquecimento global, perda da biodiversidade, piora da qualidade do ar, do solo e da água, entre outras consequências. O sensoriamento remoto é feito por satélites que orbitam a Terra. Eles permitem mapear grandes áreas, produzindo imagens muito importantes para a identificação de trechos de desmatamento, como mostra aqui, ó, por exemplo, essa foto foi tirada do Brasil através de um dos satélites e dá para perceber que aqui a mudança que está acontecendo através de queimadas, às vezes que é esses amarelos aqui, ó. Se a gente identificar a organização dos estados, lembrar aqui as divisões bonitinhos, o Maranhão, ele tá bem aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, o Maranhão. Então, a gente tem o que, ó? Que a gente tem que em verde a floresta amazônica. Aqui um pouco de verde na Mata Atlântica. Um pouco de verde no Cerrado. Agora, aqui, ó, que também é cerrado, dá para ver o marrom do desmatamento. E aqui em amarelo dá para ver as queimadas que estão acontecendo. Uma imagem mais próxima dessa região, aqui em marrom, dá para ver, ó, como está destruindo aos poucos vários hectares de terra de desmatamento. Esses dados são de agosto de 2019. Essas áreas esfumaçadas que tem fumaça são áreas de região com foco de fogo, que está eliminando fumaça para a atmosfera, não é neve. O sensoriamento remoto é uma das ferramentas usadas, por exemplo, para mapear a área de cobertura florestal nativa remanescente de cada bioma brasileiro. Esse indicador ambiental fornece informações sobre a eficiência das políticas ambientais voltadas para a redução do desmatamento e para a proposição de ações para o uso sustentável dos recursos naturais.
Drones são outra ferramenta utilizada para obter dados aéreos remotos. Em cidades do estado de São Paulo, com alta incidência do mosquito transmissor da dengue, eles têm auxiliado no combate à doença. Os drones chegam a locais inacessíveis aos agentes da saúde e realizam filmagens de possíveis focos da doença. Adicionalmente, podem ser equipados com dispersores de inseticida, que eles já matam os insetos. Um dos tipos de técnicas de reaproveitamento de resíduos são os biogás. O biogás, que é uma fonte de energia sustentável produzida a partir da decomposição de resíduos de matéria orgânica. Em sistemas industriais, determinadas espécies de bactérias digerem a matéria-prima e produzem biogás. As próprias bactérias produzem o biogás. Por que biogás? Porque é um tipo de gás produzido por vida, produzido por algum ser vivo como bactérias. O biogás pode ser melhorado por vários métodos que elevam sua porcentagem de metano, deixando assim com composição próxima ao gás natural, que é de origem fóssil, a qual é mais adequada para a utilização como combustível para gerar energia elétrica ou térmica. Aqui é uma bomba de absorção de energia a gás. Embaixo tem a produção de gás através de ambientes fósseis ou até mesmo produção de bactérias anaeróbicas. E aqui faz o processo de sucção do gás e armazenamento. O processo de produção de biogás representa tanto uma forma de produção de energia alternativa aos combustíveis fósseis, quanto a possibilidade de tratar resíduos. Na construção civil também há inovações que geram menos lixo e subprodutos. Existem diversas iniciativas de produção de tijolos que incorporam resíduos como plástico, gesso, lama de barragem de rejeitos de minérios, lodo gerado no tratamento da água, cinza de bagaço de cana-de-açúcar em sua composição. No processo de desenvolvimento desse produto em particular, é preciso estudar e testar diferentes composições da matéria e o método adequado de produção para obter tijolos resistentes e tão funcionais quanto os tijolos convencionais. Eles podem conter quantidades menores ou mesmo sem conter cimento, costumam ser mais baratos e reaproveitam materiais descartados. Outro exemplo é o uso de etanol, que pode trazer ainda mais vantagens para o ambiente. Daí, a gente encerra o módulo que faltava, era bem curtinho, né? A parte que faltava para a gente encerrar esse módulo. Como eu falei para vocês, sexta-feira é a avaliação de vocês, por isso que a gente está tendo aula logo hoje, porque sexta-feira é a prova de vocês no horário da nossa aula. Então, vai ter o horário da nossa aula de sexta-feira, é o horário que vocês vão ter para fazer a prova. Só que eu nunca deixo só aquele horário. Sempre vocês vão ter o horário de manhã inteiro para responder a prova. Né? Eu boto, às vezes, até a tarde, até o final do dia, dependendo do nível de vocês. E aí vai estar disponível no Google Sala de Aula. A partir das 7 horas da manhã já está disponível como é que vocês vão fazer a prova, certo? Então, a gente não vai ter atividade, porque vocês vão ter a prova, então não vai ter atividade essa semana para vocês fazerem. Mas aí vocês estudem para a prova, o assunto da prova é o referente ao que a gente estudou nessa Professor, unidade. essa Oi. prova aí é sobre qual módulo assim? Esse último agora que a Vocês. gente. Isso. Tá bom, Porque aí a gente já teve um trabalho obrigado. referente ao módulo, à unidade 5 e a prova referente à unidade 6. Fazer a chamada de vocês. A Cássia, a Alisson, Presente. Ana Clara, Ana Laura, Tá aqui. quem falou aqui? Não tá aqui, eu falei, ela não tá Ah, aqui, tá. Ana. Ana Laura, Arthur, Bernardo, Aqui. Ellen, Emily, Presente. Giovana, Gustavo,
Ibson, Isabela, Presente. Jennifer, João Miguel, Presente. Lara Beatriz, Lídia, Maxwell, Pedro, Rubens. Presente. Quem que falou para Rubens? Rubens. Shelda, Presente. o Alisson, o Arley, o Hélida, Yara, Yasmin, Presente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se marquei todo mundo. Alguém não responde. Professor, Oi. quando você tiver